Olá, meu precioso irmão e minha irmã, a paz eterna de Cristo, que alegria ter a sua companhia aqui neste momento para compartilharmos mais o amor de Deus através da sua palavra. Deixa eu te perguntar, você já parou para pensar se a sua jornada com Deus começou muito antes de Adão pisar na terra? Ou você tem por convicção de que a sua origem em Deus começou a partir de quando você tem frequentado alguma denominação religiosa, ou quando você se deparou que sentiu alguma coisa? Como você tem analisado a sua origem espiritual em Deus? Pois bem, será que nós, filhos de Deus, já existíamos em espírito antes da fundação do mundo? Isto é uma boa pergunta e nós precisamos de resposta. E se a Bíblia realmente afirma, ou seja, confirma isso, o que muda na maneira como você enxerga a sua identidade? A graça e a obra consumada de Cristo vai, na verdade, te esclarecer tudo a respeito deste assunto. No estudo de hoje, nós vamos desvendar, passo a passo, como as Escrituras revelam a preexistência dos filhos de Deus, mostrando que participamos da carne sem ter origem nela. Ah, sim, verdade é isso. Exatamente como o próprio Deus se manifestou em carne para nos reconciliar. Se você ainda não tem esse entendimento, ainda relacionado à unicidade de Deus, deixa aí nos comentários para que possamos fazer um estudo relacionado à unicidade de Deus. A unicidade de Deus trata-se sobre a manifestação de Deus na carne. Então, dando continuidade sobre o nosso assunto, é o seguinte: você vai ver como essa verdade se conecta com a unicidade de nosso Pai, ou seja, a sua origem em Deus, e com a escatologia já cumprida em 70 depois de Cristo, trazendo liberdade, segurança e propósito para seu dia a dia. Beleza? Então já deixe o seu like para que essa mensagem alcance ainda mais vidas, porque quando você dá aquele like, o YouTube compreende que esse estudo está tendo boa relevância e que mais pessoas precisam ouvir essa mensagem. E se inscreva no canal, se ainda não o fez. Bom, ative também o sininho para não perder nenhum conteúdo que aprofunda a maravilhosa graça de Deus revelada em Cristo. Beleza? Preparado? Vamos mergulhar junto nessa revelação transformadora? Pois bem, por que falar de preexistência? Em Efésios declara que nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, predestinados para adoção como filhos. Vamos ler? Mãos à obra? Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui fala claramente sobre a predestinação. Muitos temem falar sobre esse termo predestinação, mas nós não devemos temer, porque a nossa origem em Deus, ela foi predestinada muito antes do mundo existir. É para isso que nós estamos agora aqui examinando a palavra dentro da escatologia consumada, dentro do conhecimento da graça de Deus. Exatamente isso. Pois bem, então, dando continuidade, é o seguinte: muitos costumam perguntar, se a Bíblia não diz que nascemos antes do mundo, como podemos existir antes dele? A resposta emerge quando distinguimos
conhecer, criar e participar, ou seja, de originar. Então vejamos que esses termos são bem relevantes para esse entendimento: conhecer, criar e participar e originar, ou seja, da origem, de onde nós partimos, vamos dizer assim. Vamos lá. Em Efésios capítulo 1 e versículo 4, onde nós lemos, tem a seguinte situação: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos. Uma situação que alguém ainda pode dizer que ele nos elegeu pela sua presciência, porque 1 Pedro capítulo, se não me engano, que é 1 versículo 2, ele fala realmente isso, sobre a presciência de Deus. 1 Pedro capítulo 1 versículo 2, olha só: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então vejamos que a presciência de Deus, ela não fica de lado quando se trata da criação de Deus, ou seja, de seus filhos, antes da fundação do mundo. Embora que ele já conhecia, ele também o criou. Vamos ver isso aqui, por exemplo, em Hebreus, capítulo 2, e o versículo 12. Hebreus 2, 12. O 14, na verdade, é o 14. Tá? Versículo 14. Olha o que diz. Não é o versículo 14. Não, o versículo 14, que eu estava lendo, e ler o 16. Vamos lá. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Vejamos que aqui tem duas situações importantes para ser analisado. É por isso que até mesmo eu reforço que, se você tiver interesse de conhecer a necessidade de Deus, é muito importante, porque essa parte, a segunda parte deste versículo, ela trata exatamente da necessidade de Deus. A primeira parte que diz: e visto como os filhos participam da carne. Então, quer dizer, participar, meu irmão e minha irmã, participar não é o mesmo que ter origem. Olha somente. Participar não é o mesmo que ter origem. Então, quer dizer, você como filho de Deus, você como filha de Deus, você está participando de carne e sangue. Ou seja, você está revestido de um corpo físico que não é o seu corpo de origem, é apenas uma vestimenta. Olha como as coisas, elas vão clareando pouco a pouco. Vamos ver isso com mais clareza nas próprias palavras do apóstolo Paulo. Olha que em 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 2, vamos ver o versículo 1, é o 2 e depois vamos ler mais o 4. Vamos ver o versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Será que o apóstolo Paulo está falando de uma casa, quem sabe ele construiu lá na beira da praia? Não, não é isso. Será que o apóstolo Paulo está tratando-se do tabernáculo lá que Davi e Salomão construíram? Não, também não. Ele está falando do seu próprio corpo. Exatamente isso. Quando ele se desfizer esse tabernáculo, ou seja, esta nossa vestimenta, ou seja, você automaticamente já ganha de Deus um outro corpo, o corpo celestial. Vamos ver mais uma passagem aqui. Versículo 2 do capítulo 5 de 2 Coríntios. E por isso também gememos, desejando ser revestidos. Olha só. O que é revestimento? Revestir, a palavra revestir significa vestir-se mais uma vez, outra vez. Ou seja, você em si não é o corpo que você vive hoje.
Não, esse é apenas uma vestimenta. Você mesmo, você é o Espírito, nós somos o Espírito que habita neste corpo. Olha como as coisas ficam bem claras. Por isso ele está falando, e por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação. Entendido? É muito importante, não é isso? Então vejamos, versículo 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, olha só, para que o mortal seja absolvido pela vida. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele não desejaria ser despido. O que é despido, na verdade, em si? É tirado uma roupa, não é isso? Ou seja, ele queria que, ao encontrar-se com o Senhor, naquela época em que o Senhor Jesus Cristo estava ainda por vir em juízo para Israel, ele queria encontrar com o Senhor ainda em corpo humano, em corpo físico. Porque o despida, na verdade, se significa, era descer aos 7 palmos, como diz o provérbio popular, né? Era morrer, na verdade. Ele queria estar ainda vestido, para depois ser revestido de um corpo celestial, tá? Glorioso, como se diz a história. Vamos ler mais aqui, só para ficar bem mais claro essa passagem, esse assunto que nós estamos tratando. Vamos ler nas próprias palavras ainda do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, e o versículo 42. Olha só. O 42 e 44. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Temer-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Versículo 43. Não, vamos ler o 44 que já diz logo direto. Semer-se o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há corpo também espiritual. Olha só, como é essas duas coisas. Há o corpo natural, esse corpo natural, na verdade, que o apóstolo Paulo está tratando, seu corpo físico, corpo biológico. Aí que ele diz aqui, e se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Olha, muito importante, não é isso? Então, esse corpo material, ele vai para o pó. A Bíblia diz claramente em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que o corpo, esse corpo velho aqui, ele vai para o pó e o espírito volta para Deus. No outro lado, a Bíblia diz também que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então nós mesmo em si, nós como filho de Deus, nós somos esse espírito revestido de carne. Deu para entender aí? Então vejamos mais deixa eu ver aqui mais um outro, bem mais outra passagem do apóstolo, aqui vos digo um mistério, visto os olhos. Bom, é exatamente isso que eu amo. Mas o primeiro espiritual, não, é só esse mesmo, essa passagem está bom, tá excelente. Damos continuidade aqui nosso entendimento relacionado à nossa predestinação como filhos de Deus. Nós vamos buscar claramente esse entendimento, desenvolvendo esse entendimento, para que cada dia nós cresçamos em graça. Isso é uma oportunidade que nós temos de Deus, para cada dia, cada hora, cada mês, nós crescemos em graça. Vamos lá. Em Romanos capítulo 8, versículo 29 a 30, diz o seguinte, olha o que diz, que é uma presciência, né, de Deus. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só, preste bem atenção nessa passagem. Quem foi que nos conheceu? O próprio Deus. Ele nos elegeu e aí colocou entre os, vamos dizer assim, entre os seres humanos. Nós, como filhos de Deus, estamos revestidos de carne, participando de carne e sangue, como diz Hebreus capítulo 2, versículo 14 lá. Foi isso? E aí ele fala aqui que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho.
a imagem que o Senhor Jesus Cristo na terra, como homem, o próprio Deus estava revestido de carne ali, ele nos, como ele diz assim, nos transferiu uma imagem muito bonita, que tem características peculiares que somente o Filho de Deus muitas vezes acontece de ter. Como por exemplo, o amor, vem de Deus, não, os frutos do Espírito, vamos como dizem aqui, tratando-se mais direto, vamos dizer assim, né? Vem aqui os frutos do Espírito, em Gálatas capítulo 5, 25 e 22. Isso é a imagem de Deus. Olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então são frutos do Espírito que o Filho de Deus herda do Filho de Deus, do Filho, na verdade, sim, da manifestação de Deus. Exatamente. É o que diz a passagem de capítulo 8, versículo 29 de Romanos. Porque os que Deus conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Aí versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, estes também glorificou. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, quando você nasceu, quando eu nasci, nós já nascemos justificados. Nenhuma condenação mais há em nós. Você não será condenado nunca por Deus. Você já parou para pensar nisso? Que nenhuma condenação há mais sobre você? Ah, mas irmão Batista, eu deixei de ceiar, eu deixei de ir à igreja, eu deixei de pagar meu dízimo. Como fica a minha situação? Será que Deus não vai mais me aceitar como filho? Meu irmão e minha irmã, eu vou esclarecer e fazer uma analogia. Não sei se eu estou falando com você, sendo você uma pessoa que já tem filhos, mas vamos fazer a analogia como você sendo filho e ao mesmo tempo se você tem filhos. Vamos dizer assim, se você tem filhos e um filho teu comete algo desagradável a você, tem alguma lógica de você dizer assim, você não é mais meu filho? Tem como? Existe essa possibilidade? Agora, para você que não tem filhos, existe alguma possibilidade do que você faça, qualquer uma do seu comportamento, da sua conduta que você fizer, que seja boa ou ruim, para seu pai ou sua mãe? Existe alguma possibilidade de seu pai dizer assim, você não é mais meu filho de agora em diante? Existe isso? Não. Porque você é filho biológico, você não tem como. Você tem sangue de seu pai e da sua mãe. Então, obviamente, agora vamos para a aplicação bíblica. Vamos para essa aplicação. Em Romanos capítulo 8 e versículo 34. Olha só. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus que intercede por nós. Não é esse aqui. É o versículo, deixa eu ver mais um aqui. É aqui o versículo 35, tá? É o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Oh, que pergunta maravilhosa! Quem nos separará do amor de Cristo? Vejamos que, na verdade, se houvesse uma possibilidade de nós, você, eu, pudéssemos ser separados do amor de Cristo, nós poderíamos sim deixar de ser filho. Mas é que ele está dizendo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Meu amado irmão e minha amada irmã, não há nada que possa fazer você ser separado de Cristo. Essa é uma realidade. Muito bem. E se nós não podemos ser separados do amor de Cristo?
há alguma coisa que possa nos condenar diante de Deus? Vamos para Romanos capítulo 1, versículo 1. Se essa pergunta ela tem resposta como ele diz assim, nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele descreve isso de maneira clara e convincente aos romanos. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há. Se não há, meu prezado irmão e minha prezada irmã, como que você pode admitir que um líder religioso possa dizer que você está condenado porque você não pagou dízimo? Que na verdade dízimo na verdade é uma tradição jurídica do povo de Israel que estava segundo a lei de Moisés, estava debaixo da lei de Moisés, que na qual o Senhor Jesus Cristo pôs fim a esta lei. Ele cumpriu esta lei por si mesmo, por você, por mim, na verdade por nós não, porque na verdade se essa lei de Moisés existisse hoje, nós não fazíamos parte porque nós estávamos separados de Cristo. Exato, nós não podíamos fazer parte porque nós não fazíamos parte da aliança de Deus com Israel. A verdade é isso. Então vejamos, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja só, olha só, um importante assunto que nós já até estudamos ele em um vídeo passado aí que eu fiz, que é o que trata-se de estar segundo a carne aqui. O estar segundo a carne, muitos analistas pensando que são atitudes imorais. Não. Paulo está falando daqueles justamente que estavam debaixo da lei de Moisés. Que andar segundo a carne significa andar segundo debaixo da lei de Moisés. Isso é, quem anda debaixo da lei de Moisés, eles têm uma condenação. Mas essa condenação, hoje, nos nossos dias, da lei de Moisés, ela é apenas sentimentalismo. É sentimental, vamos dizer assim. Ela vem do seu pensamento de estar condenado porque não paga dízimo. Você vem no seu pensamento de estar condenado porque você não frequenta uma denominação. Você vem na sua mente está condenado porque você não foi batizado. E muitas outras rituais, muitas outras, na verdade, situações, como procedimentos, práticas, na verdade, práticas, que os que estavam debaixo da lei exerciam. Isto é, nós não podemos mais, através da amparado pela palavra, estar debaixo de nenhuma condenação por causa disso. Se você já foi batizado, você é o mesmo. Se você nunca foi batizado, você é o mesmo, porque batismo nenhum te leva a ser filho de Deus. O batismo, na verdade, em si, de Atos 2,38, que diz que para arrependimento de pecado, isso era para judeus que ainda faltava ser convertido, crer naquele que veio para libertar eles, que era Jesus Cristo. Nós temos também estudo sobre isso. Muitas outras coisas que são cobradas dos filhos de Deus hoje, são cobrados indevidamente, porque os filhos de Deus nada deve para líder nenhum deste mundo. Você como filho de Deus, você como filho de Deus, você não deve nenhum favor espiritual para qualquer líder deste cenário mundial. Porque você é filha direta de Deus. Você não tem um intermediador para que possa fazer uma intermediação entre você e Deus. Não. Nós estamos exatamente adentrando um assunto que nós até já estudamos. Portanto, vamos então ir reforçando mais cada momento, cada minuto, este entendimento dentro da escatologia da graça de Deus que estamos estudando. Vejamos, participar, como eu já tenho relatado aqui, tenho procurado fazer entendido, não é o mesmo que originar. A analogia do véu, por exemplo, Hebreus afirma: visto, pois, que os filhos participam da carne e do sangue, é o que nós já temos falado aqui e estamos reforçando.
também ele participou, quer dizer, Deus participou da água, da carne e do sangue, porque Deus se manifestou na carne. Exatamente isso. O termo grego participar, que descreve compartilhar algo que já existe. Olha só. Está deixando tudo mais bem claro a respeito deste assunto. O termo grego participar descreve compartilhar algo que já existe. Ou seja, se você está participando de carne e sangue, é porque você já existia antes. Entendeu como é que a analogia ela bate bem, na verdade, bem cruelmente seco, como diz assim, deixa tudo exposto à verdade da palavra. Não sugere fabricação de uma nova natureza, não. Você não se fez outra pessoa por você estar revestido de carne. Você é a mesma pessoa, só que você está revestido de carne, tá? Jesus ilustra isso dizendo, ou seja, que Deus, ou seja, o apóstolo Paulo, na verdade, em si, o apóstolo Paulo, ele fala assim, que Deus foi manifestado em carne, ou seja, Deus participou de carne e sangue. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, isso fala claramente. Olha só. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo 3, 16. 1 Timóteo 3, 16. 1 Timóteo 3, 16. Olha só. E, sem dúvida alguma, grande, ou seja, quando diz assim, sem dúvida, é porque não resta dúvida, não. É clareza mesmo, é algo que, como diz, está totalmente esclarecido. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, o justificado em espírito, visto os anjos, pregado entre os gentios, criado no mundo e recebido assim na glória. Ou seja, Deus manifestou-se em carne. Então, Deus é carne? Não. Aí é aquela questão, você é carne? Não. É a mesma questão, a Bíblia fala em Hebreus 2,14, faz essa mesma analogia. Se Deus manifestou em carne, participou de carne e sangue, então Deus, o que é? Deus é espírito, é ou não é? É. Vamos ler isso em João, capítulo 4, versículo 24. Olha só como é que está essas maravilhas. João capítulo 4, versículo 24. João capítulo 24, versículo 24. Olha o que nos diz. Deus é espírito e importa que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. Veja bem, se Deus é espírito e ele participou da carne e sangue, a Bíblia diz que seus filhos também participaram e participam da carne e sangue. Então essa analogia, essa comparação inequívoca de o pai e filhos participarem de carne e sangue, então isso não há sombra de dúvida sobre a nossa filiação, nossa origem em Deus como Espírito. Olha, então vamos dar continuidade nossa analogia, nosso tema, e para que nós cresçamos cada dia, cada minuto na graça de Deus, tá? E já, só para você não se esquecer, já te convido para no próximo vídeo você estar conosco novamente, participando deste banquete espiritual, desse alimento sólido mesmo para a nossa edificação das nossas vidas espiritual. Então vamos lá. Ou seja, a nossa cidade, a nossa cidadania, aonde é, meu prezado irmão? Aonde que você acha que é? Será que é aqui no Brasil? A nossa cidadania, somos brasileiros? Obviamente que sim. Mas a nossa identidade espiritual não é brasileira. Opa! Nossa identidade espiritual não é brasileira. A nossa identidade como pessoa biológica, físico, da qual nascemos nosso pai e mãe aqui na terra, sim, é brasileiro. Tá? Eu estou falando como tratando-se brasileiro. Pode ser que, quem sabe, esteja me ouvindo alguém que não seja brasileiro, mas você se refere então a seu país, tá? Vamos lá então, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Vamos lá? Filipenses capítulo 3, versículo 20. Olha o que diz. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Bom,
Aqui tem uma passagem que ela tem um duplo significado. E nós vamos ver essas duas situações, tá? É a segunda parte do versículo. Mas a primeira não tem um significado duplo. A segunda sim. A primeira, mas a nossa cidade está nos céus. Isto é, nós temos um corpo celestial. A Bíblia diz que há corpo celestial e há corpo material. E lá em 1 Coríntios nós lemos lá. Então o que acontece? Nossa pátria está nos céus. Ou seja, nós somos celestiais. Porque nós nascemos em Deus. Nós temos a nossa origem em Deus. Agora, quando o apóstolo Paulo fala que de onde eles esperavam o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, é porque na verdade em si eles estavam esperando a redenção do corpo do corpo mortal para um corpo glorioso. Ou seja, porque na verdade se trata-se da morte espiritual, com o qual os irmãos do primeiro século se encontravam por ter desobedecido à lei de Moisés e causavam a morte espiritual, tá? E aí sim eles estavam esperando o Salvador Jesus Cristo em juízo, para que assim o pudesse resgatar desse estado, ou seja, dessa condição que eles se encontravam. Mas nós não, é diferente. Nós não esperamos um Salvador para nos resgatar de um corpo imortal, de um corpo como se estivesse morto. Não, nós já nascemos justificados. Vamos ver isso só para reforçar mais esse entendimento. 1 Coríntios, né? Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Olha, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então você, meu amado irmão, minha amada irmã, quando você nasceu, você já nasceu justificado, sem condenação e sem temor do mal. Você nasceu livre, você é uma pessoa livre. Se você quiser ir qualquer uma denominação dessa aí, seja livre, vá. Se você quiser deixar de ir para uma denominação, fique em casa. Fique livre para dispor daquilo que está ao seu alcance, aquilo que faz o bem para você. Um líder religioso não pode dominar os teus sentimentos. Um líder religioso não pode dominar os teus pensamentos. Você tem uma mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Exatamente isso. Nós fomos criados em nossa origem em Deus. Nós somos filhos de Deus. Exatamente. E nós já nascemos reconciliados e nenhuma condenação há. Não há mais o que nós tememos em relação à nossa vida espiritual. Ah, meu irmão, mas você não fez isso, fez aquilo, ou está deixando de fazer isso, fazer aquilo para Deus. Não, é Ele que está falando. Você tem a origem de Deus, você tem acesso direto a Deus, ao seu Pai Celestial. Se alguém te acusa que você está deixando de fazer isso, ou deixou de fazer isso, ou está faltando fazer, ou como é que diz, ou deixou fazer, ou vai fazer alguma coisa assim, tipo isso, uma coisa assim, todas essas acusações caem por terra. Você sabe por quê? Porque se ele fala que foi Deus que revelou para ele, Deus não causa divisão entre seus filhos. Opa! Se Deus tivesse de falar com ele, a respeito de você, com quem ele falaria? Rapaz, isso mesmo, é exatamente isso. É com você. Por quê, irmão Batista? Porque na verdade, em primeiro lugar, vamos ver isso. Vamos na base da nossa Bíblia Sagrada, que ela nos direciona, que é no caso da palavra de Deus, direciona no caminho correto. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Opa! Deus está em você. Deus está em mim. Nós somos o templo do Espírito. Se Deus está em você, como que você agora nega essa parte para crer que Deus falou para alguém, que aquele alguém agora vai te dar um recado? Isso não existe, meu prezado irmão, minha prezada irmã. Você sabe por quê? Porque você tem acesso a esse Deus. Ele morando em você, você tem acesso. Vamos lá, vamos ver isso? Vamos. Em Efésios capítulo 2, olha só. Vamos ver aqui, Efésios capítulo 2, versículo 18.
Efésios 2,18, olha só. Porque por ele, olha só, vamos ler devagar para o entendimento. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Opa! Portanto, nós temos acesso a Deus. O que é esse acesso? Acesso de conversar com Ele, de você agora poder louvar a Ele no Espírito, você conversar com Ele na oração, você vai ter este acesso. Você vive no reino dele, que é o reino de Deus. Você tanto tem acesso que você vive em glória, você vive no estado celestial e você não sabe. Você não está sabendo, meu irmão, minha irmã, que você está vivendo hoje, mesmo neste corpo mortal, você está vivendo no estado no celestial, vivendo a maravilha de Deus. Vamos ver isso? Vou te provar biblicamente isso. Primeiramente, Efésios capítulo 1 e versículo 6. Deixa eu ver se é o 6 aqui. Versículo 6, o versículo 10, versículo 2, versículo 2, cadê? Aqui, versículo 3, olha só. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, ou seja, você é um abençoado, você é uma abençoada, veja bem, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vixe, Maria, não é isso mesmo. Deixa essa gíria de lado, né? Vamos pegar direto uma palavra, né? Vamos lá. Em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Olha só. Então você, na verdade, se está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Exatamente isso. Por que você está nessa condição? Porque você está vivendo o reino de Deus. Olha, vamos ver aqui em Romanos capítulo 5 e o versículo 17. Olha só. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça, é o qual você recebeu, eu recebi, e o dom da justiça reinarão em vida. Você está reinando em vida? Como assim? Você está gozando do pleno reino de Deus, do plena paz, do pleno gozo do Espírito, em tudo que Deus tem oferecido e te passado para você gozar de tudo que Ele tem de bom para você como filho. Olha, por quê? Porque o reino de Deus, como diz a palavra aqui em Romanos capítulo 14, versículo 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É por isso que você tem às vezes você está no silêncio, aí você começa a sentir aquela sensação maravilhosa de uma alegria diferente da que você tem sentido em algum momento na vida, e aquela alegria ela toma uma proporção muito boa, muito maravilhosa. Você às vezes não entende muito bem. Meu prezado irmão, nós vivemos o reino de Deus, no reino de Deus. Porque o reino de Deus é o próprio Deus habitando em nós com esta maravilhosa graça. Nós somos a casa de Deus. Exatamente isso. Olha o que diz aqui só em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que consciência tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então você, na verdade, é casa de Deus. Deus está habitando em você. E você agora vive neste gozo eternamente. Tá? Então, que Deus continue abençoando. Foi um estudo maravilhoso que nos fez despertar, na verdade, mais e mais a nossa identidade com Cristo.
E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê seu like. Caso queira comentar alguma coisa, fique à vontade. Comente, faça um comentário aí nos comentários. O like é muito importante, tá? E a inscrição, como também a inscrição, porque o YouTube, ele entende que esta exposição deste trabalho, né, tem relevância para outras pessoas, assim como tem para você. E aí ele começa a divulgar mais e mais este trabalho. Até o próximo vídeo e um grande abraço.